É muito curioso ver o quanto a famosa happy hour se popularizou nos ambientes profissionais. É um sucesso de público entre todos os níveis hierárquicos de uma empresa, do diretor ao assistente. Todos esperam por esse momento. Quando ele acontece na sexta-feira, então, parece o melhor momento da semana inteira. O que pode estar por trás deste fenômeno? Será que todo mundo está tão feliz assim? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa BioFlow 3Ps. Aqui nós conversamos sobre como atingir os 3 Ps da felicidade: paz, propósito e prosperidade. Meu nome é Walter Cossia e o tema de hoje é como vencer a infelicidade profissional. Ter um trabalho satisfaz várias necessidades de um ser humano adulto. Nos gera renda para pagar nossas contas, sentimos que temos um valor pelo qual somos remunerados financeiramente e até nos dá um certo status perante a família que ajudamos a prover o sustento. Estas 3 questões, poder pagar as contas, sentir-se valorizado financeiramente e ter um papel familiar social, é o resultado mínimo que podemos esperar por tantas horas de dedicação, por uma vida que normalmente entregamos ao nosso trabalho. Agora, isso é o mínimo. Claro que nunca devemos aceitar menos do que isso, mas ainda há uma pergunta importante: a que preço conseguimos esse mínimo? Quais são as maiores fontes de infelicidade no trabalho? São várias as razões que podem transformar nosso trabalho em fonte de infelicidade. Várias mesmo, sendo que as mais comuns são: fonte de infelicidade profissional número 1, não sermos reconhecidos pelo nosso valor. E por que isso acontece? Na grande maioria das vezes, o motivo pelo qual você não é reconhecido é ou porque algum superior teme perder o controle sobre você, então rebaixa você e não te deixa crescer. Ou porque o seu valor, mesmo mostrado, não é visto. E por que não é visto? E aqui a resposta fica um pouco mais difícil. Mas resumindo, em muitos casos é porque nós fomos ensinados assim, a não ser vistos, a não ser tão vistos pelo menos. Estamos acostumados a isto. É porque o modelo inconsciente que temos de vida, tudo que aprendemos e herdamos do ambiente familiar, social, escolar, religioso e até do grupinho de amigos da infância, com quem nos criamos, não privilegiou que desenvolvêssemos a capacidade de reconhecer nosso próprio valor. E isso foi porque nós não fomos reconhecidos. Portanto, não tivemos modelo sobre isso. Se nós mesmos, inconscientemente, não enxergamos nosso próprio valor, muito menos poderemos mostrá-lo a alguém ou defendê-lo quando for desrespeitado. Estes modelos que arrastamos da infância não deixaram a gente entender nosso valor desde que éramos crianças, sino que em muitos casos chegaram a impor em nós a ideia de que mostrar nosso valor seria perigoso. Aparecer demais seria perigoso. Muitos de nós vivemos em ambientes de falta de reconhecimento e até de perigo de mostrar nosso valor e arrastamos essa formação inconscientemente até hoje. Esta falta de reconhecimento do nosso próprio valor é a principal causa de infelicidade profissional. Fonte de infelicidade profissional número 2 é não sermos remunerados financeiramente da maneira justa pelo que entregamos. Esta fonte de infelicidade está diretamente relacionada com a primeira. Se o valor do seu trabalho não é reconhecido, como é que será bem remunerado então? Por um valor que de repente não é visto. Esta fonte também se reflete nos outros tipos de reconhecimentos, não apenas financeiros. Reconhecimentos tipo promoções, premiações, etc. Fonte de infelicidade profissional número 3 é a falta de perspectivas de crescimento profissional ou de espaço para o desenvolvimento de todo o nosso potencial no futuro. Neste caso, estamos lidando com uma questão bastante prática, porque se não existe essa perspectiva de futuro, só teremos 2 únicas alternativas, que são ou aceitamos a estagnação, aceitamos a imobilidade e nos acostumamos com ela, ou se não, saímos de onde estamos e vamos em busca de algo novo, algo melhor e que esteja à altura do nosso potencial. Agora, se não conseguirmos nem nos acostumar com a imobilidade, aceitando a infelicidade que ela traz, e nem sair em busca de algo melhor, poderíamos ficar reféns da 4ª fonte de infelicidade profissional, que é a falta de coragem de buscar felicidade profissional e ficar sofrendo com isso. Então vamos agora para ela.
Fonte de infelicidade profissional número 4. Como disse, é ficar paralisado pela falta de coragem de se reinventar, a falta de coragem de mudar, a falta de coragem de sair do que é ruim em busca de algo que possa ser melhor para nós. E esta falta de coragem é muitas vezes paralisante, porque assim como a fonte de infelicidade profissional número 1, que era não termos aprendido a reconhecer nosso valor, o medo do novo, de mudar, de pular de barco, também tem a ver com quanto os ambientes em que vivemos desde que nascemos confiaram em nós, quanto nos apoiaram a aprender coisas novas, a experimentar coisas novas, quanto fomos apoiados a mudar, né? A enfrentar o desconhecido, quanto fomos incentivados a nos arriscar a perder algo que tínhamos, tentando ganhar algo melhor. Quantos de nós fomos apoiados a inventar moda de criança? Nós tivemos esse apoio? Quantos de nós fomos parabenizados por fazer diferente do que os adultos esperavam de nós? Quantas vezes em nossas experiências infantis fomos meio que crucificados por sairmos da caixinha? Como é que vamos lidar com as novas etapas em nossa carreira profissional ou até encarar uma mudança radical de carreira profissional se na nossa experiência anterior nunca isso foi bem visto e apoiado? Se cada vez que, no passado, criamos algo diferente, foi chamada a nossa atenção. Esses modelos comportamentais que desenvolvemos desde a infância são muito fortes e claro que irão nos impactar, mesmo que seja inconscientemente, e ajudar a nos paralisar numa situação similar em que teríamos que enfrentar o novo. E esta última causa, né, de infelicidade profissional é uma das que mais frustram pessoas, porque muitas vezes, mesmo sabendo que precisaríamos nos reinventar, mesmo sabendo que precisamos pular de barco e buscar novos horizontes melhores para nós, nos apequenamos por tudo isto, nos apequenamos por causa destes modelos e ficamos em barcas furadas apenas por paralisia. Estas questões que cercam boa parte das infelicidades profissionais são questões objetivas, questões que têm alguns grandes sinais, grandes alertas que estão no campo da nossa percepção e aos quais precisamos ficar atentos o tempo todo. Se faz as seguintes perguntas: me sinto bem aqui? Respeitam a mim? Me dão o devido valor e me pagam à altura? Eu gosto do que está acontecendo aqui? É justo o que está acontecendo aqui? Consigo ver um futuro bom aqui para mim? E a principal, eu quero estar aqui? Os sinais que as respostas destas perguntas trazem são sempre bem claros. Todo mundo sabe quando um aumento salarial deveria ter acontecido, mas foi esquecido. Quando fomos promovidos para um cargo sem perspectiva, ou inclusive quando não houve uma boa promoção que era merecida. Todos estes sinais que estas respostas trazem estão aqui. No âmbito da consciência, existe uma percepção clara dessas respostas, desde que não nos anestesiemos internamente para não sofrer. E isto, se anestesiar o sofrimento, é que às vezes não é muito claro, porque às vezes ficamos inertes na infelicidade, paralisados na falta de alegria, sem percebermos ou simplesmente nos convencemos de que é assim mesmo e deixamos para lá, deixamos o tempo passar. E chega o happy hour onde a bebida se encarregará de nos fazer esquecer esse dia. Dia que se repetirá de novo e de novo, sempre da mesma maneira. Claro que ficar, digamos, nessa situação ou não, é uma decisão totalmente pessoal. É de cada um escolher simplesmente aceitar e ficar como está, ao invés de traçar uma estratégia para conseguir avançar na solução da infelicidade. E eu respeito totalmente o livre-arbítrio de todos, desde aqueles que querem ficar assim mesmo na infelicidade, até quem está tentando implementar mudanças na sua vida, mas não está conseguindo. As fontes de infelicidade profissional são questões subjetivas, questões inconscientes e que atuam de um jeito que não é muito perceptível. São tão sutis que às vezes fica um pouco difícil de acreditar que possam provocar infelicidade em si mesmas, por ser tão pequenas como inofensivas. Se eu falar aqui algumas delas que podem estar atuando para manter você num ciclo de infelicidade profissional, de repente vai parecer que não é possível. Vamos supor que você seja um excelente profissional, tecnicamente falando, mas sua carreira não decola e você se sente infeliz. Se formos, por exemplo, para a fonte de infelicidade no trabalho, infelicidade profissional número 1, e eu dissesse a você, isso é porque você mesmo não se valoriza,
pareceria algo realmente muito pequeno se comparado com o fracasso de uma longa carreira profissional. Mas some aí. Some infinitas reuniões em que você não conseguiu mostrar tudo o que você produziu, ou deixou outros se aproveitarem das suas ideias. Some também negociações de salário e remuneração onde você não se posicionou ou se posicionou para baixo do que você valia. Some a quantidade de vezes em que você assumiu o trabalho que outros deveriam fazer, gastando seu tempo e prejudicando assim a qualidade do seu trabalho. Tudo isso somado num tempo longo claramente pode terminar numa carreira mal sucedida ou no mínimo mal remunerada ou mal reconhecida. O que claramente, como vimos, vai te deixar infeliz. Estas questões subjetivas, estas questões inconscientes, as fontes de infelicidade profissional, são mais perigosas porque ficam presentes em nós por anos e anos, quase que por uma vida inteira, atuando silenciosamente e negativamente, enquanto nos dizemos a nós mesmos, dia após dia, frases, por exemplo, pelo menos eu tenho um bom salário, pelo menos aqui estou seguro, pelo menos eu estou melhor que outros, enquanto vivemos na infelicidade. Nessas frases de pelo menos que eu dei agora, repetimos para nós estas frases que parecem tão objetivas e poderosas e que falam tanto em segurança e nos levam a tentar sufocar aquela infelicidadezinha que vivemos e que então fica instalada ali ano após ano, 8 horas por dia, se transformando aos poucos numa infelicidade crônica. O que eu quero levantar aqui é que estas frases de segurança que falamos para nós mesmos, essas frases que nos levam a deixar tudo como está, na realidade estão encobrindo a falta de coragem que temos para transgredir aqueles padrões familiares, sociais, educacionais e religiosos que, mesmo atuando desde o inconsciente, não nos deixam expressar todo o nosso valor. Não nos deixam nos reinventarmos, não nos deixam mudar para melhor, saindo assim daquilo que nos faz mal. A boa notícia é que todas estas questões inconscientes já foram mapeadas e resumidas. Em nossos trabalhos de campo aqui no Instituto BioFlow, com turmas de vários países nos últimos anos, conseguimos catalogar e agrupar estes impedimentos à felicidade profissional em 2 grandes grupos. Então, o primeiro grupo é quando a gente trabalha em algo que não faz sentido para nós, algo que não nos preenche, que não nos faz vibrar de alegria, ou que é feito de uma maneira que vai contra nossos princípios ou valores. Trabalhar assim tira a força essencial do que somos, tira a qualidade, tira o amor que poderíamos colocar se gostássemos daquilo. Portanto, é impossível conseguir um bom resultado, seja no curto, seja no longo prazo, se trabalhamos em algo que não faz sentido para nós. O segundo grupo é não poder expressar e usufruir do nosso potencial, mesmo que estejamos trabalhando com algo que gostamos. Quando não conseguimos expressar nosso valor, quando não conseguimos ser reconhecidos por ele e quando também não conseguimos ser remunerados por ele. Ou seja, podemos estar no que nós gostamos, mas não de uma maneira plena e feliz. Desenvolvemos então a tendência à infelicidade. Então, imagina isso trabalhando em algo que gostamos. Imagina se trabalhássemos em algo que não gostamos. Como eu falei agora há pouco, estamos falando de viver 8 horas por dia, no mínimo nesse estado de infelicidade. É 1/3 da vida. Se passamos outro terço dormindo, é muita vida desperdiçada. Por mais inacreditável que pareça, é enorme a quantidade de pessoas que simplesmente vivem desta forma. E por que muitas pessoas se mantêm nessa condição de infelicidade? O principal motivo que aprisiona as pessoas na infelicidade é o que chamamos aqui em BioFlow de lealdade. Esta lealdade é a tudo o aprendido na família, na escola, na igreja. Lealdade até mesmo à sociedade na qual vivíamos nos nossos primeiros anos de vida. Aquela sociedade que nos incentivou ou até nos obrigou a seguir uma determinada carreira profissional, como de repente as clássicas, advocacia, medicina, engenharia. Ou seja, quem não conhece alguém, se não for si próprio, para quem o caminho já estava traçado, na família, na sociedade, e tudo o que se esperava desta pessoa é que se formasse doutor, por exemplo. Com o diploma em mãos, era a família que chegava ao seu ponto final da caminhada de criar um filho, enquanto para esse filho era apenas um ponto de partida, e muitas vezes um ponto de partida não desejado. Ninguém perguntou para ele se era isso que ele queria, se era isso que ele amava. Só que para não decepcionar,
tantos planos de pais ou avós, ele aceitou aquele destino. E o pior, sozinho, em silêncio, muitas vezes sem perceber por que, afinal de contas, né, como alguém pode reclamar da oportunidade de fazer uma boa faculdade, né, que vai facilitar a estabilidade financeira de quebra encher o papai e mamãe de orgulho. Esse laço apertado sufoca muita gente e priva o mundo, muitas vezes, de grandes talentos agindo no lugar certo, no lugar deles, o lugar que eles querem, mesmo que não entreguem para os pais o famoso título de filho doutor. Imagine agora que essa pessoa, esse doutor forçado, tenha alcançado uma boa remuneração, além de reconhecimento pelo seu trabalho. Qual a chance dele deixar tudo isso para trás e recomeçar numa nova carreira que o faça feliz? Aquela carreira que conversa com a sua alma e na qual ele tem certeza de que seria mais feliz na hora de levantar da cama dia após dia. Qual a chance? Imagine você tentando mudar de carreira e que fracasse financeiramente. Como olharia para seus familiares de ter abandonado o que dava certo? Como vai sustentar seus filhos? Pediria dinheiro emprestado aos pais? Aqueles que ficaram tão decepcionados com a decisão de largar sua carreira estável? Não dá, né? Melhor ficar aqui mesmo, fazendo o que não gosto, infeliz, mas estável. Melhor contar as horas para que chegue a famosa happy hour. Aliás, interessante esse apelido, né? Porque será que chamam a hora em que o trabalho termina de happy? As horas anteriores, por acaso, seriam infelizes? Quantas pessoas vivem nessa situação de precisar mudar? Quantas não fazem nada por preguiça de ter que iniciar do zero? Passando de uma situação confortável, no sentido de saber o que tem que ser feito, para uma posição de aprendiz, tendo que estudar e desenvolver experiência numa nova profissão. Começar tudo de novo? Ah, não. Melhor ficar aqui mesmo. A aposentadoria está logo ali, né? Daqui a uns 30 anos. De novo, quanta vida desperdiçada. Como as pessoas conseguem conviver com tanto desperdício de vida? O principal motivo está em questões antigas, em geral inconscientes, geradas na infância e que deixaram sensações de baixa autoestima e de não merecimento. Os pais, muitas vezes com a melhor das intenções e à sombra de suas próprias experiências, boas ou ruins, seus próprios modelos, acabaram imprimindo certos medos e até desincentivaram que aprender ou testar coisas novas seja algo bom. Desincentivaram que é importante correr atrás dos sonhos. Não ensinaram que se algo não funciona, é possível sim buscar outras opções, que podemos escolher o que seja melhor para nós, sem importar a opinião alheia. A falta de um ambiente familiar que incentive esse tipo de atitudes diante da vida nos engessa desde muito jovens em roteiros predeterminados que teriam a função de nos proteger em teoria e acaba nos provocando uma certa atrofia da nossa musculatura emocional, na nossa autoconfiança. Autoconfiança que todos precisamos para poder arriscar construir uma realidade pessoal a partir dos próprios anseios, a partir dos próprios sonhos. Quais são as consequências da infelicidade profissional? Todos nós temos nossos próprios desejos e a vontade de viver uma vida em plenitude de realizações. Isso seria o que chamaríamos de felicidade. Apesar de que cada um a enxergue da sua maneira. Viver nesse estado, seja na vida profissional ou pessoal, permite alimentarmos constantemente nosso impulso de vida, aquele que nos afasta do definhamento. Temos inclusive um vídeo no nosso canal do YouTube que aborda em profundidade esse estado emocional que se abateu de forma coletiva sobre o mundo inteiro desde o início desta questão toda sanitária que estamos vivendo. No vídeo questionamos, você está definhando? Se você se identificou com esse sentimento, minha sugestão é que você assista na sequência este vídeo. Ele vai te trazer informações pontuais para combater este estado. E de uma coisa você pode ter certeza, viver uma vida profissional infeliz é um dos grandes fatores que levam alguém a entrar nesse estado de apatia, que é o primeiro passo para o definhamento. E dali em diante, as próximas estações poderão ser a tristeza e a depressão. Qual é a maior perda para quem se mantém num trabalho no qual não vê sentido?
Neste caso, são alarmantes os índices de depressão, de dependência de remédios, de vícios diversos, tanto em drogas lícitas quanto ilícitas, vícios também em jogos, online ou não, em pornografia. E não apenas vícios, mas também vemos cada vez mais casos em que pessoas explodem em agressão contra seus próprios familiares, esposa, marido, filhos. As agressões podem até chegar a não ser físicas, mas também agressões verbais, comportamentais, impaciências diversas, críticas ditas ou veladas. Tem muita infelicidade profissional por aí que já não está conseguindo se comportar, já não consegue ficar aí quietinha, sentadinha no cantinho, incomodando apenas a quem sente ela, o que já seria uma grande perda para quem a vive. O desperdício de não viver uma vida plena, de não ter paz interior, e ainda assim traz um grande risco de perda da paz exterior. Apesar de muito comum, não acredito que esse seja o destino de todas as pessoas com infelicidade profissional. Nem todos irão exteriorizar essa infelicidade desta ou outras maneiras, mas pode ser que também não vão exteriorizar felicidade. Quem não está produzindo em plenitude, numa vibração de realização e alegria, está privando disto não apenas a si mesmo, mas também aos seus pares, à sociedade em que está inserido. Está privando todo mundo da grande contribuição que ela poderia dar, ao ser aquela pessoa inspiradora, que consegue expressar todos os seus talentos porque é feliz fazendo aquilo que gosta e sabe fazer. Finalmente, uma das maiores perdas que a pessoa terá é privar seus filhos de se guiarem pelo seu bom exemplo, porque consciente ou inconscientemente, eles repetirão o modelo deste padrão negativo, que seguirá assim se perpetuando na família. É muita coisa, muito fácil se perder. Como fazer a transição entre vender seu tempo por dinheiro e fazer o que você gosta e ainda ganhando dinheiro por isso? Como seres únicos no mundo que somos, cada um de nós tem uma digital única e diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Uma íris única e diferente de qualquer outra pessoa no mundo. E esses são apenas 2 exemplos concretos de como existe singularidade em cada um dos quase 8 bilhões de habitantes desse planeta. Assim como existem singularidades físicas, existe pelo menos uma singularidade abstrata em cada um de nós. Aquela habilidade que apenas uma pessoa no mundo tem. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa é você. Seu vizinho, sua filha, seu chefe. Todos, absolutamente todos, temos um talento único que não é melhor ou pior do que o talento do outro. Ele é apenas seu e é único. Prestou bem atenção nisso? Vou repetir. Existe um talento aí que só você no mundo todo tem. Você pode estar se perguntando, qual seria esse talento? E grande parte das pessoas se faz essa pergunta, ou porque reconhece em si mesmo muitas habilidades, ou talvez porque não reconheça nenhuma. Mas o fato é que ela existe e está intimamente conectada com algo que você não apenas faz bem, mas que te faz bem. O termo que é mais comumente usado para tentar explicar o que é esse talento singular é propósito de vida, que por mais difícil que seja traduzir esse conceito, ele é como uma missão interna, conectada ao espiritual, que nos faz colocar o máximo de energia, amor, empenho e qualidade em algo específico, e que, por isso, pode se destacar aos olhos dos outros, além de nos fazer felizes. Cabe a nós descobrir aquela atividade em que nosso propósito de vida se manifesta, aquele momento em que nos sentimos plenos e entramos num estado de apenas deixar fluir tudo o que somos. Como um artista que emociona com uma tela ou com uma música, um atleta que faz a plateia vibrar a cada ponto marcado, ou até um médico, aquele que pode ter feito, de repente, a faculdade de medicina para agradar os pais, mas que um dia descobre que sua grande especialidade, sua melhor versão de si mesmo, é colocar um nariz vermelho e fazer as crianças doentes darem gargalhadas, ser um doutor da alegria. Imagina o quanto essa pessoa teve que mergulhar em si mesmo, romper padrões externos para poder deixar brilhar aquele seu talento singular e único. Qual é o primeiro passo para trabalhar no que eu gosto? Sabe aquele som todo especial que uma taça de cristal faz quando a tocamos com a ponta dos dedos na beirada, dando um peteleco?
Essa provocação fez o cristal cantar. E ele canta, na verdade ele vibra, e essa vibração é tão intensa que faz o som reverberar lindamente. E todos nós somos como um cristal. Todos temos esse potencial de nossa vibração poder se fazer ouvir pelo mundo. Todos somos um grande cristal com uma vibração essencial, maravilhosa e única. Esse potencial precisa apenas de ser provocado da maneira certa. Primeiro, dando o peteleco certo para vibrar. Não pode ser de qualquer maneira, tem que ser do jeito certo, o que a nossa taça precisa, e que é diferente às vezes das taças dos outros. Precisamos ativar nosso potencial do jeito certo, precisamos tocar na intensidade certa, na velocidade certa e no lugar certo. E isso seria o equivalente a trabalhar com o que gostamos, trabalhar com o que nos faz bem. Isto abre a possibilidade para a melhor expressão do nosso som. Segundo, precisamos segurar a taça da maneira certa, porque se segurar assim, não vai funcionar. Como também não funcionaria se deixássemos que essa taça se cobrisse de cracas. O som ficaria abafado, não vai soar bonito. Nesta analogia, que sei que você está me entendendo, tem muitas coisas que não deixam nossa taça vibrar. Principalmente receios de mudar, receio de ser feliz, receio do fracasso, receio do ridículo, de ir contra a família que tanto apoiou para eu estar onde eu estou. São muitas as questões que podem segurar o som da sua taça. Pode ser também baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo. Pode ainda, bem lá no fundinho da taça, sabe aquele fundinho lá, às vezes, que é difícil de limpar? Está incrustada a recusa de romper com o padrão familiar de vida difícil, sofrida. As limitações à expressão do que nosso som pode ser, muitas e somente nós podemos aprender a lidar com elas para assim poder expressar o melhor de nós mesmos. O mais importante talvez seja perceber que temos total poder de expressar nosso potencial. Nossa taça, mesmo mal segurada ou com cracas, continua sendo cristal. O potencial de reverberar está ali, latente, apenas esperando que seja tomada a atitude de limpar, segurar certo e bater certo. Guarde isto, chegamos no mais lindo som que nossa taça de puro cristal pode fazer, depende somente de nós. Somos capazes de nos desenvolvermos até encontrar esse ponto que a faça reverberar nosso som como música aos ouvidos de quem a escuta. E tenho certeza de que em algum lugar dentro de você, mesmo que nunca tenha sido expressado para fora, você já conhece esse som. E por falar em taças, elas combinam com Happy Hour. E o que seria justo com os happy hours seria não deixá-las limitadas a esse papel medíocre de marcar o fim de um expediente infeliz de trabalho. O verdadeiro happy hour é quando todos nós nos reunimos para fazer soar juntas nossas vibrações pessoais e únicas, com aquele som que não apenas vem do toque das taças, mas vem também das nossas palavras de alegria que vem do coração, daquele prazer de sentir a nossa voz ser ouvida, porque ela tem muito a dizer. Isso sim é uma verdadeira celebração de vida. Espero que você tenha gostado. Se for, por favor, nos deixe seu like e também desejo muitos happy hours de comemoração genuína das realizações da sua vida. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.